Olá, eu vou falar ainda um pouco sobre ideologia e eu separei algumas ideias sobre o tema para a gente fazer uma transição do iluminismo, para a gente falar um pouquinho do Schopenhauer no final dessa nossa pequena conversa. A primeira ideia é que o iluminismo vai dividir a ideologia em dois quadros. O primeiro quadro é um quadro dogmático, ou seja, haveria uma ideologia dogmática e por isso seria ruim, enquanto por outro lado existiria uma ideologia como ciência, que seria a ideologia do iluminismo, e portanto ela seria uma boa ideologia. Então essa distinção entre ideologias, entre a ideologia combatendo a ideologia, é algo muito forte dentro do iluminismo. Além disso, a gente tem que lembrar que todo o século XVIII era um século de extrema confiança com relação à razão. Eles acreditavam que a razão poderia explicar questões que a gente não conseguia explicar até então, e que a gente usaria a razão para sair da ignorância, da superstição, aquele quadro todo que os iluministas gostam muito de ressaltar. Entretanto, no século XIX, a gente sabe que acontece o contrário, a gente vai ter uma desconfiança frente à razão. A razão não cumpre as promessas que ela havia prometido no século XVIII, a razão ela não é capaz de realizar tudo o que ela havia nos prometido. Que no século XIX a gente vai ter uma desconfiança sobre a razão, e grande parte dessa desconfiança vem exatamente do surgimento da sociedade industrial. Como a sociedade industrial poderia parecer racional para uma pessoa de bom senso, como os abusos que aconteciam durante todo esse processo, como todo o mal que a sociedade industrial havia provocado nas relações de trabalho e nas relações humanas, podia ser tido como algo racional. Na verdade, a razão passa a ser entendida como cálculo, onde os apetites humanos são cada vez mais vorazes e onde os interesses próprios e particulares são muito maiores do que qualquer ideia de emancipação coletiva do ponto de vista humano. E mais do que isso, a razão perde o poder de crítica. Na medida em que ela alimenta o apetite, na medida em que ela alimenta o interesse, a crítica, que poderia fazer parte do seu processo de pensamento, que era uma das características da razão no século XVIII, perde sentido. A gente perde o poder de crítica. E aí, um pensador como David Hume vai perguntar o seguinte: se a razão é escrava da paixão, como é que ela pode ser racional? Se a razão é escrava das nossas paixões, onde existe a sua racionalidade? Onde é que essa racionalidade vai se tornar plausível, vai se tornar visível? Ou seja, o que ele está dizendo é que a razão é muito mais escrava daquilo que nós desejamos. Entretanto, a gente vai ter que pensar o seguinte: entre os séculos XVII e o século XVIII havia uma diferença entre a palavra interesse e as paixões. Os interesses pareciam elementos racionais da nossa vida, enquanto as paixões apareceriam como elementos não racionais, não irracionais, não racionais. Ou seja, o interesse seria um aspecto racional da nossa vida, enquanto a paixão seria um aspecto não racional. O que isso quer dizer? Quer dizer que com autores como Richman havia o interesse que podia ser colocado entre a paixão e a razão. Ou seja, a medida, portanto, não seria mais a razão, não seria mais a paixão, mas seria a ideia do interesse. Ele intermediaria as relações entre paixão e razão. A paixão é promovida pela razão. Por outro lado, a razão recebe a força e a direção da paixão. Seria o meio termo entre os dois. É um aspecto interessante, é uma discussão muito pertinente para o que a gente faz, e essa distinção entre interesse e paixão, portanto, ganha uma certa notoriedade, se tornam relevantes dentro do que a gente está pensando. Além disso, há uma ideia de previsibilidade, e isso é uma ideia curiosa. No interesse, há uma questão de previsibilidade. O interesse ele é previsível. Se ele tem uma conotação de razão que não é guiada por uma paixão cega, há uma previsibilidade, ou seja, essa previsibilidade que existe no interesse não existe na paixão. Já que a paixão é algo não racional, ela pode estar aberta a qualquer tipo de ação, a qualquer tipo de descabimento. Além disso, aparece uma outra discussão. Se a razão ela não é racional, como ela diz, e se a razão for uma forma disfarçada de desejo, como ela pode nos ajudar? Ou seja, se a razão, ao invés de lidar com o desejo, de controlar a paixão, é alimentada disfarçadamente por esse desejo, por essa razão, o que é a razão por si só? Ou seja, a gente vai ter uma razão que é realmente imparcial, a gente vai ter uma razão capaz de julgar aquilo que é necessário, sem que as nossas paixões e interesses atrapalhem esse tipo de julgamento. E é muito engraçado porque, se isso for verdade, a razão nada mais é do que uma dissimulação da paixão. E isso é algo que a gente tem que aprender a lidar, a gente tem que pensar nisso. O que é a razão? É uma dissimulação?
É um fato? É uma abstração? É algo que vai ser alcançado? É algo que pode ser alcançado? A ideia do questionamento da razão vai nos levar, portanto, a algumas ideias como a de Schopenhauer. Porque o que diz o Schopenhauer? O Schopenhauer vai dizer que o intelecto nada mais é do que um servo bruto, do que um escravo de uma vontade cega, e que o intelecto nada mais é do que uma deformação da realidade para atender essa vontade cega. Ou seja, o Schopenhauer ele pega a ideia de razão e diz, olha, a razão ela é escrava de uma vontade cega. E essa vontade cega é, na verdade, a vontade que rege a vida de todos nós. É uma vontade que nos impulsiona adiante e que vai usar a razão para conseguir o seu objetivo. Na verdade, os conceitos agora vão se tornar limites e fragmentos de uma realidade que eles são incapazes de compreender. Então, por mais que a gente não concorde com o Schopenhauer, o questionamento que ele faz sobre os conceitos é pertinente. O que é o conceito? O conceito é uma visão da realidade? Não, o conceito é uma visão de um fragmento da realidade. É como se a realidade fosse muito maior do que a nossa capacidade de compreensão. E esse questionamento de Schopenhauer ele é muito importante, ele é muito pertinente. E a questão que se coloca é, e se é verdade que a razão só consegue lidar com fragmentos da realidade, a realidade nunca vai ser plenamente conhecida. É uma visão curiosa e que é muito comum hoje em dia. Essa incompreensão frente à realidade, ela traz muito do questionamento de Schopenhauer. O problema é que a gente não deu o passo seguinte. No mundo mais contemporâneo, a gente simplesmente abraçou essa incompreensão como um dado social, como um dado definitivo, e a gente não está muito preocupado com isso. O Schopenhauer ele pensou nesses fragmentos de realidade exatamente para que nos alertasse com relação aos perigos de uma razão cega, que é também fruto de uma vontade cega. Essa dissimulação da realidade é algo importante para a obra do Schopenhauer. E o que mais essa vontade cega faz? Essa vontade cega cria uma ilusão, e essa ilusão é a própria razão. É uma questão séria que tem que ser considerada. Se a razão é na verdade um ardil da vontade cega, se o intelecto é esse ardil para que ela possa se perpetuar, a nossa vida e a nossa capacidade de compreensão nada mais é do que um instrumento puro e simples dessa vontade cega. A questão é o que a gente vai fazer com essa vontade cega. A questão é até onde a gente pretende chegar com esses conceitos. O que há, portanto, é a imposição de uma racionalização superficial frente à realidade das coisas. E essa racionalização superficial sobre os fragmentos da realidade é o que a gente chama de conhecimento. É a partir dela que a gente constrói conceitos, que ao invés de mostrarem a realidade como são, se limitam a mostrar simples fragmentos de uma vontade cega, simples fragmentos de uma realidade a qual a gente não tem acesso de maneira total e plena, como era defendido e pretendido por os defensores da razão do século XVIII. Ou seja, a gente vai viver muito mais de uma forma falsa, ilusória e alienada a cada vez que a gente se prende a essa razão, a esse ardil da vontade cega, segundo uma das leituras possíveis sobre Schopenhauer. Um abraço.